Olá, queridos companheiros. É uma grande alegria podermos nos unir em mais uma leitura, em mais um estudo dessa obra do livro Fonte Viva, responsável por essa playlist, né? Mensagens essas trazidas pelo plano espiritual elevado, o espírito como Emmanuel, que nos trouxe aqui diversas formas de observar um versículo, de perceber realmente o cerne daquela situação, daquela questão, daquela mensagem, como ela pode nos confortar, nos consolar e nos esclarecer, nos trazendo realmente a fortificação da nossa vontade de mudanças, vontade de fortalecer dentro dos padrões do Cristo. Sempre gratos ao médium Chico Xavier por a produção de frutos tão saborosos e tão necessários às nossas almas. Agradecemos a Deus e pedimos bênção para esses espíritos trabalhadores. Pedimos sempre a Deus que os envolva e os mantenham, confiantes e seguros dessa missão tão significante que é a divulgação da doutrina espírita. Que possamos, por nossa vez, todos nós, estudantes, observarmos com atenção essas mensagens e, ao final de cada uma, nos perguntarmos, nos apropriarmos dela, como que ela poderá nos fazer mudar. Bem, com a certeza do amparo divino, dos mentores e guias espirituais, hoje iremos fazer a leitura da mensagem de número 177, que tem como título Riqueza para o Céu. Emmanuel nos traz aqui o versículo 20 do capítulo 6 de Mateus, em que Jesus diz: ajuntai tesouros no céu. Quem se aflige indebitamente ao ver o triunfo e a prosperidade de muitos homens impiedosos e egoístas, no fundo dá mostras de inveja, revolta, ambição e desesperança. É preciso que assim não seja. Afinal, quem pode dizer que retém as vantagens da terra com o devido merecimento? Se observarmos homens e mulheres despojados de qualquer escrúpulo moral, detendo valores transitórios do mundo, tenhamos, ao revés, pena deles. A palavra do Cristo é clara e insofismável: ajuntai tesouros no céu, disse-nos o Senhor. Isso quer dizer, acumulemos valores íntimos para comungar a glória eterna. Efêmera será sempre a galeria de evidência carnal. Beleza física, poder temporário, prosperidade passageira e fortuna amoedada podem ser simples atributos da máscara humana, que o tempo transforma em fatigável. Amealhemos bondade, cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaríamos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte e possuirás tão somente as qualidades nobres ou aviltantes que houveres instalado em ti mesmo. Essa é a questão, Perguntarmos como estamos nos apropriando de bens que são perecíveis, são bens temporários, são situações que fazem parte da paisagem reencarnatória, pano de fundo, esquecidos o que vai ao fundo, realmente o que interessa, o que realmente estamos dispostos a conquistar. Brinquedos, ilusões, ou já não conseguimos parar para compreender a advertência de Jesus: ajuntai os tesouros no céu. E ele diz aqui, de uma certa maneira, bem
uma maneira assim bem clara, que a morte é uma mão niveladora. Bota todo mundo igual, né? Ela vai nivelar todas as criaturas e ali nós teremos apenas as qualidades nobres ou as aviltantes que tivermos instalado em nós mesmos. Então vejamos, durante um bom tempo, vamos observando criaturas, né, que são impiedosas, são egoístas, e quando olhamos assim de relance, achamos que elas estão muito bem. E será que vale a pena um outro tipo de trabalho se ela vem demonstrando ali tanto prazer na vida e a gente vem caminhando com tanta dificuldade? Bem, primeiramente, Emmanuel já nos fala. Se isso nos aflige, quando vemos o triunfo, o outro ali vencendo na vida, através de situações econômicas, situação social, se isso está nos afligindo, isso já está nos dando a mostra da inveja que temos dentro de nós. Primeiro ponto, Emmanuel é muito claro. Nós estamos tendo inveja da vida do outro? Ou será que nós já aprendemos que nós recebemos aquilo que realmente é necessário ao nosso progresso espiritual? Que Deus nos dá a possibilidade, de acordo, né, com a situação reencarnatória. Então, se nós estamos olhando muito a vida do outro, cuidando muito da vida do outro, será que fomos mordidos, estamos muito mordidos pela inveja, pelo ressentimento? Então, primeiramente, nós temos que cuidar da gente. Que sentimento é esse que está dentro de mim? Depois ele fala a revolta e a ambição e a desesperança, né? Será que nós estamos com essa desesperança pela nossa vida? Será que o que está nos faltando não são bens efêmeros? Será que o que está realmente nos faltando é fé? Que a nossa vida está de acordo com aquilo que precisamos viver? É natural querermos progredir, é natural querermos melhorar, é natural desejarmos o conforto. Isso é natural. O ser humano vai buscar sempre o que é melhor, mas não na observação do que o outro tem ali, com aquele olho grande e mostrando que ele não deveria ter. É como se fosse um outro tipo de fala com o pai, né? Olha só, ele faz isso e aquilo outro, olha o que ele tem. Nós não sabemos o que vem depois. Então, Emmanuel já nos fala, ó, assim não seja. Cuide dentro de você, para que esse sentimento não crie, que não amplie esse sentimento de inveja, esse sentimento de revolta, né? Revolta pela sua própria vida, queria ter a vida do outro, porque o outro faz e acontece, está ali bem. Então, eu estou vivendo a revolta. Eu ainda não entendi o que é resignação, eu ainda não tenho fé que aquela vida é melhor, eu ainda não compreendi que Deus me deu uma oportunidade. Se eu tivesse essa situação com a facilidade que o outro tem, de repente eu teria caído muito mais, que quanto mais alto, maior o tombo, não é assim? Quem sabe foi um livramento. Quando nós olhamos o momento reencarnatório pelas questões da personalidade, a personalidade quer atender seus anseios ali imediatos. Mas quando paramos para observar com uma visão de futuro, como espíritos imortais, aquilo iria mais prejudicar do que ajudar. Então, quando começamos a olhar mais à frente, falando, Deus, eu não sei realmente como pedir, eu não conheço nem o que é melhor para mim. Então, é quando a gente pede ajuda para sanar, né, essas tormentas, esses conflitos, muitas vezes vivenciamos. E conforme vamos recebendo as luzes do entendimento, né, das lições, nós vamos nos apaciguando, nós vamos nos observando com maior tranquilidade, que está tudo certo. Depois ele fala aqui, olha, que o importante, quando Jesus disse juntar os tesouros no céu, é acumular os valores íntimos para a glória eterna. É a visão de futuro. Porque o que nós estamos vendo são
questões imediatistas, de um presente só pelo presente, uma reencarnação. Então nós não estamos acumulando para a eternidade, porque se são valores transitórios, eles só servem para uma vida transitória. Mas o nosso objetivo está além. É quando começamos a elevar o nosso pensamento, buscarmos faixas mais altas, comunhar, né, a comunhão com o Pai, buscando o que é eterno. Porque nós já sabemos que isso é apenas um momento reencarnatório. Então já compreendemos que a beleza física vai se esvair pelo próprio tempo, né? Aqueles poderes de mando são temporários, de acordo com uma questão reencarnatória, aquela prosperidade que achamos que o outro tem, ela é da vida dele, é da questão social que ele nasceu, e que nada disso é tão importante uma vida quanto a outra, é o que dali você fez com aquela situação. O que você fez com o seu poder, o que você fez com a sua beleza, o que você fez com a sua propriedade, com a sua fortuna, o que você fez para amenizar a dor daqueles que se encontram ao teu lado. Porque aquilo que parece-nos de imediato uma coisa muito boa, quando não usada, se vira contra a própria criatura. Cada um está tendo uma lição. Cada tipo de reencarnação, cada posição social está nos ensinando a melhor nos dirigirmos diante daquela situação. Porque muitos de nós sabemos viver uma vida que falta muitas coisas materiais, uma vida de pobreza, uma vida de dificuldade, mesmo reclamando e resmungando, e quando são colocados numa vida de poder ou de facilidade econômica, se perdem muito mais. Porque aí permitem exercer dentro deles a influência, né, e cada vez de potencializar o seu egoísmo, a sua vaidade, a sua avareza. E ao final de uma reencarnação descobrimos que não temos muitas vezes a condição de nos mantermos em pé diante dessas situações. Então vejamos como é que o outro está vivendo. Ah, mas por que o outro está vivendo? Porque Deus sabe o que ele precisa viver. Quem sabe ele ainda nunca se compliciou com aquela situação. Ele não seja, né, como nós somos muitas vezes, sejamos rescindentes naquele erro por aquele tipo de poder. Talvez ele não tenha nunca se encontrado diante da vida de uma situação. Então ele está tendo oportunidade, como nós ou já tivemos ou certamente teremos. E que Deus nos dê força para nos equilibrar diante de uma escada tão alta. E ele fala aqui que isso tudo é atributo da personalidade, ou seja, da máscara humana, da persona, e que o tempo vai transformar. Isso, nós fomos observando, né, aqueles de ontem que passaram com tanta beleza, hoje a gente olha, vê que o tempo é uma mão realmente que vai nivelando todo mundo, vai trazendo para um canto e vai vendo o que realmente a criatura trouxe de importante na vida dela. Não naquilo que ela viveu e que a sociedade classificou como o melhor, o mais afável, nada disso, o que é a verdade. Então ele fala que ao invés, né, de buscarmos situações que irão ficar aí na alfândega da vida, porque ao passarmos pela morte, na alfândega da morte, nós iremos levar apenas aquelas conquistas que trazemos dentro de nós, tanto as boas quanto as ruins. O restante vai ficar. Então que busquemos conquistar a bondade, a cultura, a compreensão e a simpatia, porque esse é um passaporte que vai nos dar acesso a uma vida melhor, uma glória melhor, uma vida melhor. Então ele fala, olha, se você quer, né, a penetração no céu no sentido de uma vida melhor, sem esse tesouro dentro de você, da educação pessoal, nós não vamos ter acesso. Então os outros tesouros vão ficar. Porque os outros tesouros amoedados são pesos inúteis na vida espiritual. O que vai contar por uma questão de sintonia? O que nós estamos buscando? Não é uma vida melhor? Espiritualmente melhor? Com menos dor, com menos sofrimento?
junto aos mentores e guias espirituais. Então, por uma questão de densidade, nós temos que sublimar todas as conquistas materiais para conquistas do espírito. Então, ao desencarnarmos, estaremos com um tesouro considerável. Repare que nós vamos, quando ele fala aqui, amanhã todos nós seremos visitados pela morte. E vamos possuir somente aquilo que trouxermos dentro de nós. Vocês já viram um caixão com gaveta? Não existe. Então, toda a questão material fica na matéria. Nós vamos levar tudo que foi incorporado à nossa maneira de ser, à nossa forma de ver. Então, busquemos ter esse tesouro que vai nos fazer poder ascender a planos cada vez mais elevados. No Evangelho de Mateus, no versículo 21, Jesus continua: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aonde que está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? A gente sempre se pergunta. Eles têm que estar juntos, eles vão estar juntos. Por que nós vivemos situações de tanto conflito, de tanta desordem interior? Porque queremos colocar o tesouro num lugar e o coração no outro. Não adianta. O coração, né, também estará junto com o seu tesouro. Onde é que eu tenho colocado o meu coração? Onde é que eu tenho colocado a minha atenção? Onde eu tenho colocado o meu melhor? Então, se uma pessoa vive para fazer conquistas materiais, seu coração está ali naquela conquista. Aí ele quer fazer conquistas espirituais, por isso que existe o que se chama o conflito. Então nós temos que organizar a nossa mente, o que realmente é importante nesta reencarnação. Tudo é bom, sem dúvida nenhuma para a personalidade. É bom, não estamos dizendo que as coisas são ruins por si. Estamos dizendo qual é a finalidade maior em cada situação. Nós já paramos para observar em cada conquista nossa, onde que isso vai me ajudar a crescer no futuro? Como que essa virtude vai me ajudar a entender e compreender outras situações? Nós vamos encerrar o estudo pulando uns parágrafos, né, dentro desse livro Jesus no Lar, que aqui também temos uma playlist, estudos sobre esse livro, mas nós vamos falar um pouquinho da lição 44, que é a lição do essencial, em que o Espírito, né, e o Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier, nos conta que entre os discípulos estavam ali discorrendo, falando sobre as coisas que são essenciais ao bem-estar. Quando Jesus, né, assumiu lá a direção dos pensamentos, que estavam dissonantes, aquelas coisas de conflito, e acrescentou que é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma da lamentação. Então, que felicidade é essa, né? Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida através de inquietações desnecessárias. Será que somos nós que terminamos, né, vamos terminando com o tempo que temos aqui na Terra e na vida, né, nos inquietando por coisas que não são necessárias realmente? Perdemos tanto tempo com situações inexpressivas ao espírito. E, como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e comentou uma passagem. Então, Jesus vai contar a história de uma dama romana ilustre, em companhia de um filho de 5 anos que estava indo para uma cidade. E ela estava ocupando uma galera, né, uma luxuosa galera, aquela meio de transporte no momento, de Roma, mas de muito luxo. E ela, ao penetrar naquela embarcação, naquele transporte, ela estava acompanhada com 2 escravos carregados de volumosa bagagem de joias diferentes. Então ela trazia muitas joias. Colares, braceletes, redes de ouro, enfim. Tudo aquela predileção pelos enfeites raros.
todo o pessoal do serviço se inclinava, né, quando ela passava. Ela era uma dama com poderes e a expressão do tesouro que ela trazia para dentro daquela embarcação. Né? Então era relevante. Quando o barco ao mar alto se fez, né, quando ele começam as festas, e ela era ali, de uma certa maneira, o objetivo da cordialidade. Todo mundo estava interessado em ficar em torno dela, como é natural daquelas criaturas que trazem aqueles enfeites, todo mundo, ela se apresenta daquela maneira, uma série de pessoas em torno dela. Bem, aconteceu o imprevisto e houve um choque no Recife, que abriu uma brecha na galera, que é a embarcação, e as águas começam a invadir lá aquele barco. Então começaram a lutar, expectativas de refazimento, aí teve um abalo mais forte e não teve jeito, né? A posição irremediável do navio, ele ali iria afundar, e começam a descer os botes que são colocados à disposição dos viajantes para o salvamento. Então a ilustre Patrícia é chamada à pressa, né, a romana. O comandante fala para ela, chegada a Porto Próximo, em 2 dias de viagem, que vai ser uma viagem arriscada, avisa para ela na hipótese de ventos favoráveis. Então ela sabia que ela ia entrar num bote, ia ter uma viagem arriscada dali para frente, por 2 dias. Então essa jovem senhora abraça o filhinho, com esperança e ao mesmo tempo aflição, e ela vai para dentro do barco de socorro e ela segura a criança e um pequeno pacote, já aquela quantidade de tesouro que ela carregou para dentro do barco, ela só carrega um pequeno pacote. Então julgaram que ali ela deveria trazer as joias mais valiosas. Ela escolheu dentre todas aquelas que ela trouxe as mais valiosas e se apresentou ali aos irmãos. E aí as pessoas estavam olhando para ela e ela diz: meu filho é o que possuo de mais precioso. Então ela não fala que são as joias. Meu filho é o que eu tenho de mais precioso. E aqui eu tenho o que considero de mais útil. Então ela escolheu o que ela ia entrar no bote de salvamento com o filho, com um pequeno pacote. O filho era o maior tesouro. E o pacote, o que ela acreditava que fosse o mais útil. Então, nos conta aqui que o insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufrago durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. Então, ela levou o que ela tinha de mais útil. Tinha 2 pães e 10 figos. Todo mundo achando que ela ia pegar as joias mais caras, né? Então Jesus acrescenta: a felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se apegam às terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar as contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados à utilidade, né? Para o nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário à manutenção da vida física, e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Então vejamos bem. Imagine se ela carrega ali os tesouros dela. No barco, alguém já viu alguém se alimentando de cordão, pulseira ou camafeu de ouro? Não, né? Nessa hora o que nos importa é o alimento, é a água. Então ela soube escolher os tesouros e a utilidade. Na hora da utilidade, ela pensa numa coisa útil para todos. Por isso que se fala, que Jesus nos fala aqui, aonde estava o coração dela?
Estava junto do filho e junto com as outras criaturas, porque ela pensou nos outros. Então, é quando nós organizamos a nossa mente e nos questionamos, quando Jesus fala, aonde estamos juntando os tesouros? Para a terra ou para uma vida melhor no futuro? Um dia teremos que dar conta, iremos deixar todos esses bens que nos atenderam, o que foram confortáveis, mas era somente dessa vida. A educação pessoal, quando nós nos olhamos, nos reeducamos dentro dos padrões de Jesus. Isso sim nos facilitará esse momento de transição que chegará para todos com a nossa consciência tranquila. Que fizemos e ajuntamos o melhor para nós e para todos que nos rodeiam. Que Jesus nos abençoe sempre esse desejo, cada um de nós, de vivermos para olharmos e utilizarmos tudo que temos e colocarmos à disposição dos companheiros que seguem conosco. Seja o que for que tivermos, mas que ofereçamos e compartilhemos. Que Deus assim nos despeça, permitindo um dia de muita paz, de muita reflexão da importância de colocarmos os nossos corações em tesouros para o céu. Muita paz sempre.